Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à audioconferência da Marco Polo S.A., em que serão discutidos os resultados do quarto trimestre de 2020 e do exercício de 2020. Essa audioconferência também está sendo transmitida pelo website da RI Marco Polo, no endereço ri.marcopolo.com.br, simultaneamente em português e inglês, onde está disponível a apresentação. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Cabe lembrar que essa audioconferência está sendo gravada. Antes de prosseguir, esclareço que eventuais declarações feitas durante essa audioconferência sobre as perspectivas dos negócios da Marco Polo, projeções, metas operacionais e financeiras e sobre seu potencial de crescimento são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado interno, do desempenho econômico geral do país e dos mercados internacionais e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, estão os senhores James Bellini, CEO, José Antônio Valiati, CFO e diretor de Relações com Investidores, e Eduardo Willrich, gerente de Planejamento e Relações com Investidores. Inicialmente, o Sr. Valiati comentará sobre o desempenho da Marco Polo no exercício de 2020. Na sequência, o Sr. James falará sobre as perspectivas para 2021. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Valiati. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, senhoras e senhores. Gostaríamos de agradecer a todos pela participação na teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2020 da Marco Polo S.A. Podemos avançar para o slide 4, onde iniciaremos com uma breve perfil da companhia. A Marco Polo é uma das maiores encarroçadoras de ônibus do mundo, líder no Brasil em todos os segmentos de mercado. Nossos produtos são referência em qualidade e estamos focados ao máximo em obter o menor TCO aos nossos clientes. Estamos listados desde 1978, e em agosto de 2020 completamos 71 anos. Estamos presentes com fábricas em 9 países e temos hoje aproximadamente 10 mil colaboradores espalhados em 11 plantas industriais. Podemos passar para o próximo slide. No ano de 2020, a produção brasileira de carrocerias foi de 16.715 unidades, 26,7% inferior ao mesmo período de 2019. A produção de ônibus foi fortemente afetada pela pandemia a partir do fim do primeiro trimestre, como reflexo das medidas de restrição às atividades sociais em geral. Caso considerássemos a produção de modelos Volare, vendido completo na formatação chassi com carroceria, a queda teria sido um pouco menor, de 24,9%. No ano, o segmento de rodoviários respondeu por queda de quase 26%, o segmento de urbanos apresentou queda de 34% e os micros mostraram redução de 3%. Podemos passar para o próximo slide. No quarto trimestre, a produção da Marco Polo direcionada ao mercado brasileiro caiu 16,2%, enquanto a produção para exportação apresentou queda de 22,7%. No agregado, a produção da Marco Polo no Brasil recuou 17,7%. No mercado interno, a produção foi sustentada por volumes expressivos de unidades direcionadas ao Programa Federal Caminho da Escola. Nas exportações, o mercado africano mostrou bom desempenho. Nas unidades externas, a queda foi mais expressiva, com um recuo de 37,6%. O destaque positivo fica com a operação argentina, com um incremento substancial
de volumes no trimestre e no ano. A produção do quarto trimestre está associada majoritariamente ao ingresso de pedidos durante o terceiro trimestre de 2020, quando os mercados da companhia ainda sofriam com restrições de locomoção, turismo paralisado, menor número de usuários no transporte público e incerteza sobre o sucesso das vacinas. Podemos seguir ao próximo slide. Quando observamos vendas, percebemos o efeito do mix na receita do mercado brasileiro. Os volumes recuaram 15%, porém a receita apresentou queda de 22%, com menor representatividade dos rodoviários pesados. O destaque do trimestre foi a performance das exportações de urbanos, puxada pelas vendas ao continente africano. O segmento de micros e volares foi beneficiado pelo crescimento de volumes vendidos ao programa Caminho da Escola, bem como pelo segmento de fretamento com a substituição de vans por ônibus, veículos mais adequados para a manutenção do distanciamento no transporte coletivo. Nas unidades externas, a queda de volumes também representou queda de receita. Assim como na produção, também em vendas observamos o efeito da pandemia no mercado de ônibus, com queda de 25% no número de unidades entregues e de 17% na receita do trimestre. Podemos seguir para o próximo slide. Na distribuição da receita, o segmento de urbanos foi o de maior representatividade, respondendo por 43% da receita da companhia. Na sequência, temos o segmento de rodoviários com 20% da receita, seguida pela receita do negócio Volare com 18%. Lembramos que a receita do Volare engloba o ônibus completo, com a venda da carroceria e chassi como um produto único. As vendas de micros responderam por 7% da receita no trimestre e demais negócios representaram 12% da receita. Podemos passar para o próximo slide. No trimestre, o lucro bruto da companhia foi de 178,9 milhões, com margem bruta de 17%. A margem bruta foi beneficiada pelo efeito positivo do câmbio nas exportações, pela melhor eficiência das operações e pelo processo de otimização de plantas localizadas no Brasil. O EBITDA foi de 149 milhões e o EBITDA foi afetado negativamente pelos custos relativos aos ajustes de pessoal, no montante de aproximadamente 16 milhões. Em contrapartida, a companhia reconheceu 44 milhões como resultado da alienação de sua participação na coligada indiana TMML. A companhia reconheceu impacto positivo de 15 milhões, fruto da variação cambial sobre a redução de capital realizada na Marco Polo Canadá. A redução de capital foi possível em função da disponibilidade de caixa da Marco Polo Canadá, oriunda da distribuição de dividendos realizada pela New Flyer ao longo dos últimos exercícios. A coligada indiana TMML reportou equivalência negativa de 4,8 milhões, considerando os meses de outubro e novembro. Com a confirmação da alienação da participação da joint venture, a Marco Polo apurou resultado positivo de 18,8 milhões relativos à variação cambial acumulada no patrimônio líquido da Marco Polo, associado ao investimento na TMML. O lucro líquido consolidado no quarto trimestre de 2020 foi de 136 milhões, beneficiado pelo resultado financeiro, positivamente afetado pela variação cambial, bem como pelos demais efeitos já mencionados, especialmente pela alienação do investimento na Índia.
Passo agora a palavra ao James, que falará sobre o desempenho e as perspectivas para os próximos meses. Bom dia a todos. Vamos começar, então, falando sobre o desempenho e as perspectivas do mercado interno. A retomada no segmento de rodoviários, que observávamos no terceiro trimestre de 2020, foi interrompida pela chegada da segunda onda da pandemia, que limitou a confiança dos clientes em novas compras, postergando uma recuperação mais consistente de volumes. A sazonalidade histórica, com menos entregas no primeiro trimestre, também deverá acontecer agora em 2021. Entendemos que um crescimento mais consistente em volumes ocorrerá a partir do segundo semestre, com a recuperação sendo fomentada pelo fortalecimento do turismo regional e a volta dos passageiros às linhas regulares. Para o mercado de urbanos, a companhia observa uma retomada mais lenta. O segmento depende de crescimento econômico e redução do desemprego de forma mais evidente para ganhar tração. O segmento de micros e volares segue em um bom momento. A substituição de vans por ônibus menores, especialmente na atividade de fretamento, alimenta os volumes. Adicionalmente, o caminho da escola continua como destaque positivo. No quarto trimestre, a companhia entregou 938 unidades ao programa Caminho da Escola. Desses, 261 foram urbanos, 454 micros e 223 volares. Mantemos uma carteira com aproximadamente 1.300 unidades para o primeiro quadrimestre de 2021. A companhia espera que o edital para a nova licitação seja publicado nas próximas semanas. A Marco Polo manteve a liderança do mercado brasileiro de carrocerias para ônibus, com a participação de 48% no quarto trimestre. Vamos passar agora para o próximo slide. Bem, ao contrário dos ciclos anteriores, onde a diversificação de geografias ajudou a companhia a reduzir os efeitos adversos das crises no Brasil, a pandemia impactou praticamente todos os nossos mercados. Mesmo com a queda de volumes, as exportações devem continuar mostrando um melhor desempenho na comparação com o mercado brasileiro, também no primeiro trimestre de 2021, especialmente em função da desvalorização cambial. Esperamos um retorno de volumes nos principais mercados da América do Sul. A África deve continuar apresentando um bom desempenho nesse início de 2021. As operações controladas continuaram com seus desempenhos individuais afetados pelas condições dos mercados locais. O principal destaque positivo para 2021 deverá ser a Argentina Metalsur. A carteira de pedidos da subsidiária é robusta, formada pela demanda reprimida nos últimos anos. Aguardamos a recuperação gradual de volumes nos mercados do México, África do Sul e China, à medida que a pandemia recuar. Quanto à operação colombiana da Superpolo, essa deverá continuar reportando bons resultados, tendo conquistado um pedido relevante de carrocerias para ônibus elétricos. As expectativas também são positivas para os resultados da New Flyer, com o arrefecimento da pandemia na América do Norte. Podemos seguir para o próximo slide. No quarto trimestre de 2020, a companhia fez uso da suspensão dos contratos de trabalho de parte de seus colaboradores, com custo de 15,7 milhões. Caso excluíssemos esse efeito, a margem bruta do quarto trimestre do ano passado teria sido de 19,7%. A ferramenta mais importante ao longo de 2020, permitindo ajustes pontuais de mão de obra conforme a recuperação das vendas. Nesse início de 2021, a Marco Polo continua utilizando recursos semelhantes, como flexibilização de jornada e férias coletivas para promover ajustes semelhantes. Adicionalmente, a companhia também seguiu com seu plano de reorganização interna necessário para a correção das despesas ao atual patamar de receita. Os custos com os desligamentos representaram um montante não recorrente de quase 16 milhões no quarto trimestre de 2020. Essas despesas incluem os ajustes relativos ao encerramento das operações da Marco Polo Rio. O ajuste de quadro realizado no segundo semestre
apesar de ferir os resultados da companhia no curto prazo, se traduzirão em melhores resultados no futuro, promovendo a alavancagem operacional quando os volumes voltarem à normalidade. Em 2020, a Marco Polo acelerou seus planos como resposta à queda drástica de volumes, reforçando a tônica na alocação eficiente de recursos. Com a conclusão do projeto de otimização de plantas, a companhia atingiu o break-even na planta de São Mateus e vem reduzindo custos e agregando eficiência nas demais operações brasileiras. O plano também permitirá a disponibilização de ativos imobiliários relevantes para a venda. No último trimestre de 2020, realizamos a venda de nossa participação na coligada indiana TNNL por 13,5 milhões de dólares. A companhia vinha buscando uma reformulação do modelo de negócio na Índia e alternativas com som interessante para ambas as partes, com a manutenção da marca Marco Polo naquele mercado mediante o pagamento de royalties. A partir dos resultados apurados no quarto trimestre, o Conselho de Administração da companhia aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio à razão de 2 centavos por ação. As ações negociaram ex-juros a partir de 23 de dezembro. O pagamento de proventos em bases trimestrais continuará suspenso, continuando que a situação da pandemia ainda não permite uma previsibilidade maior para os resultados. Continuamos atentos ao controle de custos. Em um cenário de inflação elevada, esse aspecto ganha ainda mais relevância, balançando-se os impactos com processos mais eficientes e produtos inovadores. Mesmo durante a pandemia, a Marco Polo mostrou que percebe com afinco a recuperação estrutural de suas margens operacionais, indo ao encontro de suas metas estratégicas. Para 2021, a companhia aprofundará as iniciativas voltadas ao cliente. O foco em oferecer a melhor alternativa, buscando agregar tecnologia, conforto, eficiência e design, seguirá ainda mais forte. Podemos passar, então, para a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Esse fórum é dedicado a analistas e investidores. Informamos aos jornalistas participantes que os executivos estarão disponíveis para responder a eventuais perguntas após o término dessa conferência no telefone 54 21 01 4660. Para fazer uma pergunta, favor digitar *1. Para retirar sua pergunta da fila, digite *2. A nossa primeira pergunta vem de Vitor Mizusaki, de Bradesco BBI. Por favor, Vitor, pode prosseguir. Bom dia. Eu tenho duas perguntas com relação à margem bruta da Marco Polo. A primeira, como você mencionou, nessa questão da Marco Polo Rio, seria possível, de alguma forma, a gente mensurar, né, quanto que o fechamento da planta poderia resultar em melhora de margem, né, em 2021. E a segunda pergunta é relacionada à questão do caminhos da escola. Tem essa discussão, né, com relação ao edital, que deve ter uma melhora de preço, né, dado o aumento de custos de matéria-prima, mas ao mesmo tempo tem essa expectativa, né, da Marco Polo fazer novas entregas agora no primeiro tri. Então eu queria entender se tem algum risco, né, dessas entregas agora do primeiro tri, de alguma forma acabar impactando margem por conta do aumento do custo da matéria-prima. Obrigado. Bom dia, Vitor. Desculpe, é que nós estávamos tentando entender a pergunta aqui. Em relação às melhorias de margem em função do fechamento da Marco Polo Rio, efetivamente o projeto de otimização de plantas, veja que nós tínhamos 6 plantas no Brasil e ficamos com 3. Uma das formas mais eficientes de se reduzir custos e se melhorar margens é exatamente concentrar produção em menos sites. E isso foi feito. Certamente nós contamos com isso e as margens melhorarão assim que a demanda por ônibus voltar e tivermos uma produção mais normalizada. Foi importante ter feito esse movimento. Esse é um plano que já vinha sendo trabalhado há alguns tempos e a pandemia nos proporcionou, nos permitiu acelerar isso e concluí-lo ainda no ano de 2020.
Bom dia, Vitor. É Eduardo falando. Obrigado pela pergunta. Ficou bem baixa a pergunta, por isso que a gente estava tentando entender qual tinha sido. Tá? Em relação às horas do caminho da escola no primeiro trimestre, trata ainda de unidades que foram licitadas em 2019. O recurso está disponível. A maior parte dos contratos houve adesão dos municípios, então a segurança que nós temos nas entregas ela é bastante alta. Pode ficar eventualmente um pouco abaixo das 1.300 unidades que foram mencionadas, mas vai ficar por volta desse número. Tá? A gente tem uma segurança de que, conforme as adesões já aconteceram, a gente tem uma segurança de que boa parte do pedido deve ser entregue até abril. Mas assim, pensando em aumento do custo da matéria-prima, né, hoje até saiu uma notícia no estado de São Paulo, né, comentando um pouco sobre essa questão. Essas entregas, né, de mais ou menos 1.300 ônibus, né, para o programa Caminhos da Escola, dado o aumento de matéria-prima, margem pode ser pressionado ou é um negócio que, de alguma forma, já está redeado, então não deve ter muita mudança com relação à margem dessas entregas? Sim, Vitor, a gente percebe esse aumento de custo que você mencionou, mas esses carros eles foram, em geral, vendidos com determinadas travas em custo de materiais que permite a gente limitar, de certa forma, esses aumentos de custos. Tá? Então, isso foi dimensionado porque todo ano, toda a licitação, acontece algo semelhante e a gente acaba tomando determinadas medidas para a gente assegurar que os materiais não vão ter uma inflação tão alta quando a gente for entregar esses carros, porque normalmente a gente enxerga esse período mais longo de entregas e a gente já acaba considerando isso na própria formação do preço, quando a gente participa da licitação, cuidado que a gente toma. Então, sim, pode haver algum impacto, mas ele não deve ser tão relevante justamente em função dessas medidas, dessas precauções que a gente adota. Ótimo. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de André Souza, acionista. Por favor, André, pode prosseguir. Bom dia a todos. A minha pergunta ela se refere a dois aspectos específicos. Primeiro, se podemos esperar para 2021 algum realinhamento estratégico nas operações da companhia visando o futuro, né? E também na própria governança corporativa, já que temos, enfim, a família controladora presidindo não só a companhia, como também ao conselho de administração. E também uma pergunta em relação à empresa Arcanjos, investimentos e participações, que também consta nas demonstrações financeiras e como ela se insere dentro da estratégia da Marco Polo. Muito obrigado. Oi, bom dia. Bom, em relação à sua pergunta, em termos de governança, não deve haver nenhuma alteração. A gente vai continuar gerindo a empresa da mesma forma como a gente vem gerindo sempre. O Conselho de Administração está eleito até março do ano que vem e até lá nenhuma movimentação ou nenhum movimento nesse sentido deverá ocorrer. Em relação à outra pergunta, eu passo para o Eduardo e ele responde. Obrigado pela pergunta, André. Arcanjos faz parte de um contexto que o James até mencionou na teleconferência anterior, de novos braços, buscando alternativas de investimento, especialmente em segmentos associados ao transporte coletivo terrestre, mas em coisas que a Marco Polo não faz hoje. Então a gente tem alternativas aí de buscar espaço, por exemplo, em telemetria, em acompanhamento de viagens, que a Marco Polo hoje não faz diretamente, mas está associado àquilo que ela faz como core business. Então, a Arcanjos está associada a esse tipo de iniciativa, ainda é bastante pequena, mas, enfim, é isso que significa Arcanjos dentro das demonstrações financeiras. Tá bom, se me permite, se puder falar um pouquinho mais dessa reestruturação na Marco Polo China, que está indicado como um novo capítulo da história, com alterações
relevantes de reestruturação, quanto isso pode impactar nos resultados dos próximos períodos, por gentileza. Bom dia, André. Em relação à nossa operação da Marco Polo China, é um mercado relevante e a Marco Polo procedeu agora, no ano passado, uma reestruturação naquela operação, visando dar uma atenção maior para aquele mercado que, sem sombra de dúvidas, é o maior mercado de ônibus do mundo. Foi feita a troca do gestor e está sendo feito todo um trabalho estratégico de reestruturação da operação, tendo em vista que a Marco Polo entende e está se empenhando para tornar aquela operação mais relevante do que tem sido até então. Basicamente consiste nisto, com a atuação deste novo executivo que foi selecionado no mercado, com o objetivo de fazer todo um estudo de mercado da região, não só da China, mas da região como um todo, e ele já vem fazendo isso. Tivemos aí inicialmente muita dificuldade, porque tivemos por vários meses não conseguindo que ele entrasse na China. Ele é um executivo que conhece a região, já viveu na região por mais de 20 anos, mas estava fora da China especificamente, e até pelo visto de trabalho e tudo, tivemos um pequeno tempo aí, mas ele já está lá e com certeza teremos resultados positivos no futuro. A nossa próxima pergunta vem de Luiz Henrique Vickert, com Simple. Por favor, Luiz Henrique, pode prosseguir. Bom dia, James, Valiati, Eduardo. A minha primeira pergunta é com relação à mão de obra. A gente teve no passado aí a questão do passivo trabalhista pesando por vários trimestres. Queria entender agora, passada a suspensão dos contratos de trabalho, se a gente deve ver mais readequação na mão de obra. Então, como é que vocês estão vendo essa questão do quadro de funcionários atual? E a segunda pergunta, só para a gente tentar ter aí um timing sobre a venda dos imóveis que vocês comentam. A gente pode esperar alguma coisa já para esse ano, dado que o mercado imobiliário também está aquecido, e a gente poderia esperar alguma coisa do Marco Polo Rio ou Planalto. Aí, se vocês puderem comentar, seria interessante. Obrigado. Obrigado, Luiz Henrique. Em relação à mão de obra, nós, como foi comentado pelo James aí na sua fala, nós durante o ano passado buscamos evitar o máximo de demissões possível, por isso que nós usamos das ferramentas de suspensão de contrato e redução de jornada até onde foi possível, mas quando percebemos que o mercado não voltaria tão rapidamente, nós praticamos os ajustes necessários. Estamos, digamos, no momento com o quadro adequado, com alguma reserva, inclusive no aspecto de que, se a demanda voltar, que a gente possa responder de forma rápida. Então, basicamente, com relação a isto. E em relação à venda dos imóveis, sim, nós estamos focados nesse tema. Efetivamente, o mercado nos últimos meses aí tem se mostrado mais aquecido para este efeito, e nós estamos trabalhando tanto no imóvel do Rio de Janeiro, quanto no imóvel de Três Rios, como da Planalto, fazendo as avaliações e já prospectando possíveis intermediários ou interlocutores aí para nos auxiliar na comercialização desses imóveis aí. Certo, obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Jonathan Coutras, do banco JP Morgan. Por favor, Jonathan, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta. Duas bem simples do meu lado. A primeira é quando vocês estimam que o mercado de ônibus possa voltar para o nível histórico de 100 unidades, né? Muitos analistas do setor de aviação, por exemplo, veem que em 2023 o tráfego deve ficar mais perto de 2019, talvez o mercado de ônibus volte um pouco antes do que isso. E a segunda era sobre margem, de novo.
quanto de espaço a mais vocês veem de expansão, né, dadas todas as iniciativas e olhando os valores históricos, né, vocês subiram 2 pontos nesse TRI, se tiverem níveis recordes já acima de 20 pontos, então queria entender quanto mais de espaço vocês veem dados os volumes normalizados, né, e com todo esse sinais que a gente ouve de preço de insumo. Obrigado. Desculpe, Jonathan, segunda pergunta a gente não conseguiu escutar. Puder falar um pouquinho mais alto? Opa, vamos lá. Consegue me ouvir agora? Sim. Ah, show. Então, a segunda era mais sobre margem, né? Quanto que vocês veem de expansão, né? Vocês conseguiram subir 2 pontos agora nesse trimestre. Quanto a mais vocês estimam, vocês conseguem continuar ganhando com maiores volumes? Bom, obrigado, Jonathan. Em relação à volta do mercado, não fosse a pandemia, nós já achávamos que esse mercado teria voltado em 2020. Se você olhar o gráfico que está na nossa apresentação aí do comportamento do mercado, você vê que o mercado brasileiro, de produção brasileira, e o mercado brasileiro de ônibus, ele está bastante sofrido há bastante tempo. Ele vinha num processo de recuperação em 2018, 2019 e 2020. Ele certamente teria sido talvez um dos melhores anos da história da Marco Polo, não fosse a pandemia. Com a pandemia, a demanda voltou a ficar reprimida, mas ela terá que voltar. Mais cedo ou mais tarde ela voltará. Nós acreditamos que a partir agora do segundo semestre já começa a retomar. A vacina e a confiança dos usuários serão fundamentais para isto. Deverá vir num processo crescente, talvez tomara que venha numa demanda bastante forte, mas nós estamos mais acreditando que iniciará agora no segundo semestre uma retomada e 2022 e 2023 deverá atingir aí os seus níveis ideais, que acreditamos que no mercado brasileiro é algo entre 22 e 23 mil unidades. Em relação ao processo de recuperação de margem, quanto haveria ainda de espaço para crescer, Jonathan, a gente vem acompanhando o que o Valiati acabou de comentar. Dentro desse ritmo de recuperação de volumes, nós vínhamos também amadurecendo um processo de recuperação de margens. E isso está muito associado também à própria alavancagem operacional que a gente mencionou. A gente consegue retornar às margens de meta da companhia, seria voltar à margem EBITDA próxima a 12%, na medida também que os volumes mostrem volta à normalidade, recuperação àqueles volumes que seriam normais, considerando o tamanho da frota no Brasil, manutenção mínima da idade média da frota, e um volume também talvez não tão grande como está acontecendo no caminho da escola, mas um volume também de carros no caminho da escola. Isso permitiria a gente voltar à normalidade em volumes e aí também recuperar essas margens que eu comentei. Eu acho que vale a pena destacar que mesmo com volumes 30% inferiores aos melhores volumes da história, que foi 2011, mesmo fazendo um volume menor, hoje nós teríamos, em função dos ajustes que a gente fez, em função do processo de otimização de plantas, dos ganhos de eficiência, das mudanças que a Marco Polo fez nos últimos anos, a gente teria condições de alcançar aquelas margens antes de que a gente chegasse a esse nível de volume, por exemplo, como 36 mil unidades, como a produção brasileira foi em 2011. Tá? Então a gente tem condições, sim, de atingir antes essas margens em função de todos os ajustes e todas as otimizações que nós fizemos. Perfeito, obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Henrique Simões, do Credit Suisse. Por favor, Henrique, pode prosseguir. Oi, bom dia. Tinha 2 perguntas para fazer. A primeira é que no quarto tri a gente viu que diminuiu a dívida líquida da empresa. Queria saber se estaria correto em assumir que teve o fator tanto de capital de giro quanto da marcação da dívida em dólar, com a valorização que teve do terceiro para o quarto tri e que, portanto, seria esperado que ela aumentasse de novo agora no primeiro tri, já que esse efeito já se desfez. E a segunda, se vocês poderiam comentar um pouco sobre o nível de investimento que vocês estão esperando para esse ano de agora.
Obrigado. Em relação à dívida líquida, Henrique, efetivamente no quarto trimestre ela reduziu, e o que poderia fazer com que a dívida aumentasse, principalmente seria o incremento das operações do caminho da escola. Essas operações normalmente elas têm um ciclo mais longo, mas que demandam um capital de giro. Nós poderá ter alguma oscilação aí no nível de dívida líquida, mas nada relevante. O número que fechamos aí o ano é o número que basicamente a gente persegue e é possível de ficar próximo a isto. A nossa meta é ficar abaixo dos 3%, sempre de 3 vezes o EBITDA. Estamos bem abaixo disso e é um ponto sempre de muita atenção nossa. Em relação ao investimento, evidentemente que nós procuramos contingenciar o máximo de investimentos, nunca descuidando dos investimentos estratégicos e necessários para que a companhia continue sendo competitiva. Acreditamos que, no máximo, para 2021, deverá ser algo muito parecido com o que aconteceu em 2020. Certo. Muito obrigado. Temos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Valiati para as considerações finais. Mais uma vez, agradecemos a todos pela participação. A área de RI está à disposição para maiores esclarecimentos que porventura se façam necessários. Muito obrigado a todos aí, um grande abraço. A audioconferência da Marco Polo S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia. Podem se desconectar agora.